Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a negociação de Faraó com Moisés. Faraó aqui, ele é um símbolo, do inimigo. E Egito é o símbolo, de uma figura do mundo decaído pelo pecado. Então nós vamos ver que as estratégias, que Faraó ele vai usando ali para tentar manter o povo no Egito, são as mesmas estratégias que Satanás usa para tentar manter o povo no Egito, ou seja, no mundo. A palavra de Deus fala assim, a primeira coisa que acontece, a primeira tentativa de Faraó está aqui no capítulo Êxodo 5, do verso 6 ao verso 9, fala assim: portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exaltores, os oficiais, do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuirei delas, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Ou seja, a primeira estratégia do diabo é roubar o nosso tempo, é tirar o nosso tempo. E essa estratégia, tem funcionado tanto. Como que as pessoas hoje, falam assim: nossa, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e andam correndo. Então essa estratégia do inimigo, ela tem funcionado. Faraó falou com o povo assim, com os oficiais lá que desse mais trabalho para o povo, que o povo não tivesse tempo, ou seja, rouba o tempo deles, para que eles não tenham tempo para acreditar em palavras mentirosas. As palavras mentirosas aqui que ele está dizendo, era aquilo que Moisés estava dizendo para o povo, era aquilo que Moisés estava falando, que era a hora, que Deus estava libertando eles, tirando eles da escravidão. Mas aí, hoje nós vemos essa estratégia, como o inimigo ele tem trabalhado na questão do tempo. Às vezes se a gente for olhar, se você não priorizar o seu tempo e falar Deus é o primeiro, você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo mais para ir na igreja, você não tem tempo para fazer uma visita. Por quê? Porque você pensa assim, não, eu tenho que fazer tanta coisa e o tempo passa tão rápido. Então essa estratégia tem funcionado demais. Às vezes você pergunta para a pessoa assim: ô fulano, o que está acontecendo? Você sumiu. Ah, não estou tendo tempo, estou trabalhando demais, estou isso não sei o que, não estou tendo tempo. Então essa é a primeira estratégia do inimigo, é roubar o seu tempo. Segunda estratégia, está aqui no Êxodo 8:25. 8:25 fala assim: então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide sacrificar a vosso Deus nesta terra. Ou seja, ele está falando assim: olha, não, você pode servir a Deus, mas sem sair do Egito. Sirva a Deus sem sair do Egito. Quantas pessoas hoje estão servindo a Deus sem sair do Egito? Quantas pessoas, estão em cima do muro? Eles até vão na igreja, eles até gostam de ouvir um louvor, mas não se compromete com o Senhor. Continua aliançado com o mundo. Então o Faraó está dizendo: olha, sirva a Deus nessa terra. Não precisa sair daqui para você servir a Deus, não. Você pode continuar aqui. Não, então essa é uma proposta do inimigo para muitas pessoas. Continue no mundo, continue fazendo as práticas do mundo. O que tem? Não tem problema não. Para quê? Você está sendo radical, sair do mundo, sair? Não precisa. Você pode servir a Deus, É igual muitas pessoas falam: não, todos os caminhos levam a Deus. Não, claro que eu já aceitei Jesus, claro que eu estou na presença do Senhor, mas também continua no Egito, continua no mundo. Não tomou ainda uma decisão verdadeira com o Senhor. Então, não tem como servir a Deus no Egito. É isso que eu quero te dizer, não tem como. Às vezes a pessoa está enganando ela mesma, achando que está servindo a Deus, mas está servindo a Deus, não tem como servir a Deus no Egito. Olha a resposta que Moisés dá. E Moisés disse: não convém que façamos isso. Não convém.
Não convém, né, ficar na igreja e no mundo. Não convém, é hora da gente tomar uma posição. É hora da igreja de sair de cima do muro. É hora de parar de brincar, de ser crente. Acabou, o momento é agora. Então, a primeira estratégia, né? Tirar o seu tempo. Segunda estratégia, serve a Deus, mesmo estando no Egito. Não precisa sair do Egito para você servir a Deus, não. Você pode continuar servindo a Deus, mas no Egito. Não saia do Egito. Outra estratégia dele, não vá muito longe, né? É uma estratégia dele. Ele fala assim, pra quê? Nossa, o que é isso? Continua. Pra que se envolver tanto? Vai na igreja, mas não pega cargo não. Pega cargo nenhum, não se envolve em nada. Não vá muito longe. Fique aqui. Pra que você vai sair? Por que você vai se envolver tanto na igreja? Pra que pegar cargo? Pra que ir na igreja 2 dias na semana? Não, vai no dia da sua ceia. Vai só no dia da ceia. Não se comprometa. É isso que ele está dizendo. Não vá muito longe, não. Não se comprometa. Mas olha para você, se vir a Deus de longe também não dá certo, não. Lá aqui em Marcos 14:54 fala assim, e Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, aquietando-se ao lume. Ou seja, quando Jesus é preso, né, e Pedro fica seguindo de longe, logo, imediatamente veio o quê? A negação. Ele começa a negar Jesus. Quando nós servimos o Senhor de longe, nós negamos, nós rejeitamos o Senhor. Nós negamos que Ele é o nosso Deus, né, de verdade. Porque nós estamos meio lá, meio cá. Então não tomamos ainda aquela decisão, aquela atitude de 100% Deus. Olha, eu sou 100% Jesus. Então você não está indo muito longe. Segunda estratégia do diabo, não vá muito longe. Terceira estratégia. Quarta, né? A primeira é tirar seu tempo. A segunda, sirva a ele mesmo estando no Egito. A terceira, não vá muito longe. A quarta, você pode sair menos sua família. Olha o que fala, está aqui do 10, o 8, o verso 8 fala assim, então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse, ide, servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença do Senhor. Então, Moisés falou assim, ele falou, quem que vai? Faraó, né, fazendo de bobo, né? Quem que vai? Aí Moisés falou, vamos nós, nossos filhos, nossos velhos, nossas mulheres, nossas crianças, vão, né, os nossos gado, quer dizer, vai tudo. Ele fala assim, não será assim. O verso 11 ele fala, não será assim. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Tá vendo como que o inimigo ele é terrível? Ele fica aqui tentando negociar. Ele fica tentando negociar conosco. Olha, primeiro, é tirar o seu tempo. Você não tem tempo para ir na igreja, não. Você não tem tempo para isso, não. Você não tem tempo para ler Bíblia, não. Não, você não tem tempo para ficar se comprometendo aí com coisas de igreja, não. Primeira é a estratégia. Segunda, por que você não serve a Deus aqui no Egito mesmo? Por que você tem que sair daqui? Para quê? Vai na igreja lá de vez em quando, bobo. Vai no dia da ceia. O resto você não precisa ir, não. Pra quê? Não se comprometa, não. Terceiro, né? Não vai muito longe, não. Não vai muito longe. Não se aprofunde muito, não. Pra que fazer seminário? Pra que aprender Bíblia? Pra que fazer estudo bíblico? Nossa, leva muito tempo, não. Gasta tempo com isso, não, seu bobo. Vai pro cinema, vai pro teatro. Tem tanta coisa boa pra você fazer, por que você vai ficar fazendo isso? Aí depois vem essa estratégia, né? Você pode ir, mas a sua família não. Aí começa aquela questão, né? Que a gente sempre vê, né? Uma pessoa da família converte, é aquela luta terrível
para mais um converter, para outro converter, até que toda a família está na presença de Deus, né? É uma luta mesmo, porque o inimigo, ele, quando ele perde um, ele fala, não, você foi, mas a sua família não vai não, sua família não vai não. Aí nós temos, né, começamos aquela guerra mesmo, não, vai sim, né? Eu e a minha casa, vamos falar igual Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É eu e a minha casa, eu e a minha família. Não vai ficar nada. Satanás não vai tomar ninguém. Aí ele vem com outra estratégia, a quinta estratégia dele. Agora tá lá no 10, no 24 e 26, fala assim. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Com o que havemos de servir, né? Então ele falou assim, vocês podem ir, mas o seu gado não vai não. Os seus bens não vai não. Irmão, essa estratégia é uma das mais terríveis e uma das que mais funciona. Satanás ter domínio sobre as finanças das pessoas. Como nós vemos, esse assunto de finanças, esse assunto é tão espiritual quanto qualquer outro assunto na Bíblia. Porque Jesus, ele não falou assim, quando ele fala de servir a dois senhores, ele não falou assim de servir a Deus e o diabo, não. Ele fala de servir a Deus e a Mamon. Por quê, gente? Porque é o fascínio desse mundo. Porque quando nós, aqui, deixa eu achar um texto aqui que está em Marcos 18, 19. Marcos 4, 18 e 19. Porque quando nós perdemos as nossas finanças para o inimigo, a nossa vida financeira, quantas pessoas estão na igreja, mas não tem coragem de dizimar, não tem coragem de ofertar, porque pensa assim, não, vai faltar, não, eu não posso dar o dízimo, porque senão eu não vou conseguir resolver pagar isso ou pagar aquilo. Como se o dízimo fosse nosso. Nós simplesmente estamos devolvendo aquilo que é do Senhor. Porque na verdade nem é 10% que é do Senhor, é 100% que é do Senhor. Porque quando nós devolvemos 10%, Deus já nos deu, né, o 100%. Então não é nosso. Porque se Deus não nos der saúde para trabalhar, não abrir a porta do emprego, então tudo é dele. O mundo e tudo é do Senhor. Mas aí nós ficamos amarrados no mundo espiritual por causa de finança. Olha o que fala o 4, Marcos 4, 18 e 19, fala assim, olha. E outros são os que receberam semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, quando nós não entregamos as nossas finanças na mão de Deus, o que acontece? Além de, né, a nossa vida financeira ser um fracasso, porque geralmente porque damos, né, não existe uma oração que vai repreender o devorador, que de repente o devorador é o próprio Deus, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, ele fala, e eu repreenderei, o próprio Deus está falando, eu repreenderei o devorador. Por quê? Porque é com atitude. Quando nós tomamos aquela atitude de ofertarmos, de dizimarmos, de colocar a nossa vida financeira diante de Deus, o que acontece? Então Deus entra. Aí Satanás, ele não pode tocar. Aí o que acontece? Essa é a estratégia dele. Não, então você vai. Você, a sua família e tudo, mas a sua finança não. Gente, a gente vê quantas pessoas cristãs que têm a vida financeira amarrada. Porque aqui mesmo está falando, olha, a palavra, a pessoa às vezes vai na igreja, ela ouve toda a palavra, mas quando chega na hora da oferta, ela fecha o coração de uma forma
que a palavra é roubada, a palavra que é frutífera. Às vezes é uma palavra de bênção na vida da pessoa. Porque a própria palavra de Deus fala: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Mas não, nós ficamos presos, né, no dar. Deixamos a nossa vida financeira na mão do mamon. Aí é quem nós estamos servindo? A Deus ou a mamon? E isso aí é uma linha muito tênue, é uma coisa muito sutil que vai acontecendo. A gente passa a não acreditar que Deus vai suprir a necessidade. Isso é falta de fé. Nós deixamos de crer que Deus ele vai suprir, que Deus ele vai trazer provisão. Quando nós não tiramos primeiro o que é de Deus, nós achamos assim: Deus não vai me suprir, eu vou faltar, vai faltar para isso, eu vou faltar para aquilo. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus fala, Davi fala: olha, eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Está muito claro isso. Claro que pode acontecer um desemprego, alguma coisa, mas Deus sempre levanta alguém para suprir. Deus sempre levanta alguém para estar ali, abençoando a vida dessa pessoa que está passando por necessidade. Porque isso pode acontecer na vida de qualquer um. Mas Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, com as suas finanças, Deus não vai deixar você na mão. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. Até mesmo quando nós damos, é porque o Senhor já nos deu primeiro. Então nós devemos entender isso. Então são 5 coisas, são 5 estratégias do diabo para nos prender. Primeiro, tirar o nosso tempo. Segundo, que nós não saiamos do Egito. Serve a Deus aqui mesmo. Ou seja, né? Vai na igreja lá uma vez na semana, tá ótimo. Uma vez no dia da Santa Ceia, né? E você fica com a consciência tranquila. Eu estou servindo a Deus. Sou cristão. Que isso? Né? Não vá muito longe. Ou seja, não se comprometa não. Não pegue cargo, não se comprometa com esse negócio de igreja, não. Né? Porque você já vai lá uma vez no mês, já tá ótimo. Tá ótimo. Não se comprometa, não vá muito longe, não. Ou depois, você pode ir menos sua família. Né? Aí começa a família. Tem pessoas que param de ir na igreja por causa de família. Né? Tem marido que não deixa a mulher ir na igreja. Aí entra aquela questão, né? O marido tem a salvação para dar. Eu não estou falando que a mulher tem que não ser submissa ao marido. Mas a palavra de Deus está acima de qualquer palavra de homem. E outra coisa, isso é estratégia do inimigo. É orar mesmo, porque às vezes o inimigo levanta uma situação, levanta uma pessoa da família para tentar travar a nossa vida espiritual. Então nós temos que saber que é a estratégia do inimigo. E que a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o inimigo que está usando aquela pessoa, está usando essa estratégia para te manter longe. Não vá muito longe. Não vá, mas deixa a sua família. E a quinta coisa, deixa suas finanças na minha mão. Aí sempre a pessoa está preocupada. A pessoa não consegue, sabe? A palavra de Deus é tão clara. Nossa, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações e ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Deus está falando isso. O Senhor fala lá em Mateus 6, né, que nós devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo seus cuidados. Que basta nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então essas são, né, as principais estratégias do inimigo. E nós temos que olhar, será que eu não estou caindo em alguma dessas estratégias? Porque se a estratégia dele funcionou, está funcionando, ele não vai mudar de estratégia. E eu vejo muito essa estratégia, principalmente essa financeira. Muitas pessoas que falam que o dízimo não é bíblico, que o pastor vai pegar o dinheiro. Gente, você colocou ali, você consagrou o Senhor, é do Senhor. O que vai ser feito com ele, meu filho? Dali para frente, não é responsabilidade mais nem sua nem de Deus. Deus sabe que você deu e o compromisso de Deus te abençoar é com você. Isso Deus ele tem com você. Como foi utilizado dali para frente, é entre a pessoa e Deus. Nós temos que descansar no Senhor. Né? É tanta coisa que o inimigo vai colocando na mente que as pessoas vão deixando.
E aí a vida financeira está sempre amarrada. Pode trabalhar o tanto que for, pode ganhar o tanto que for. Tem gente que ganha muito bem e a vida financeira é toda destruída. Tem gente que ganha um salário mínimo e é todo organizado financeiramente. Será por quê, né? Será por quê? Porque, primeira coisa, ele confia no Senhor. Confiar no Senhor é também confiar que Ele está cuidando das nossas finanças. Que eu vou devolver e que nada vai me faltar. Que eu vou dar minha oferta e nada vai me faltar. Outra coisa, né, muito, muito, muito importante, é a administração financeira. Porque às vezes a pessoa é dizimista, mas é consumista. Né? Tá cheia de legalidade. Legalidade, o que eu falo? É quando a gente peca e dá direito legal para o inimigo tocar na nossa vida financeira. Por exemplo, se você é uma pessoa que rouba, quando eu falo roubar, pode ser até uma caneta na sua firma, pode ser até um ofício lá que você pega que não é seu, é roubo. E o diabo, ele não precisa de uma grande porta aberta, ele não precisa de uma grande porta, ele precisa só de uma brechinha. Por isso a gente fala brecha, nem é porta, é brecha, para ele entrar. E aí ele faz arruaça, ele começa a nos roubar, porque fala, você roubou. Imagina o dízimo roubar de Deus, quando nós roubamos de Deus. Aí o inimigo vai ter toda a legalidade mesmo. Não é mesmo? E outra coisa, irmão, pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor fala, eu sou o que sou. Ele é o que nós precisamos na hora que nós precisamos. Talvez você precise de uma direção do Espírito Santo na sua vida financeira para colocar a sua vida financeira em ordem. Colocar a sua vida financeira em ordem. Muitas vezes, né, a pessoa é consumista, compra o que não precisa, até com dinheiro que não tem, porque vou comprar, vou pôr no crédito, o crédito ainda é do banco, ainda não é meu. Então, assim, às vezes eu compro o que eu não preciso, né, pra fazer o quê? Quantas vezes a gente compra roupa, depois nem usa a roupa, depois a gente doa, né? Eu mesmo já aconteceu várias vezes, de doar roupa com etiqueta, porque não, gostou demais na loja, quando chega em casa, não gostei. Então, tem tanta coisa que a gente vai indo levado, né, pelo consumismo. Então a gente tem que nos policiar, não deixar a brecha para o inimigo tocar na nossa vida. E aí a pessoa, quando a vida financeira da pessoa fica amarrada, ela fica com o tempo também amarrada, porque ela pensa assim, não, eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar mais, porque isso aqui não está dando. E aí quando ele olha, aí que ele não tem tempo para o Senhor, as finanças dele não é do Senhor, a vida dele, ele já está servindo ao Senhor de longe, e tudo na vida dele foi embolando. Foi virando uma bola de neve. Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E a palavra de Deus, Paulo ele fala lá em Efésios 6, né? Que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele arma astutas ciladas. Então ele sabe, né? Como que ele vai agir na vida de cada um. Qual é a estratégia que ele vai usar. Mas nós também podemos dizer não para todas as estratégias dele. Nós podemos tomar a postura de Moisés. Então vai só os homens? Não, vai todo mundo. Então deixa os seus bens? Não, não vamos deixar uma unha no Egito. Uma unha não vai ficar para trás. Nós temos que tomar essa postura. Ter a postura de Moisés, de dizer para o diabo, não. Na cara dele, não. É não. A minha finança é do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus bens são do Senhor, o meu tempo também é do Senhor. Tudo é do Senhor. E eu vou servir o Senhor com integridade, com 100%. Amém? Espero ter abençoado você com esse vídeo e que você, né, possa compartilhar se te abençoou. Amém? Graça e paz. Sempre, né? Sempre que o Senhor nos